Nelson Fragoso, bom dia, obrigado por ter aceito o convite para participar aqui, né, do Giro da Manhã, nos dando aí essa entrevista, viu? Vanessa Dainese, pode começar aí as perguntas então, e lembrando que você que está nos assistindo, né, pelas plataformas digitais, para que você participe, nos assista ao vivo nesse momento às 11 horas e 13 minutos, pelo Facebook do Jornal Giro SA. Caso você ainda não tenha curtido a nossa página, vai lá no campo de pesquisa do Facebook, coloca Jornal Giro SA, curta a nossa página, assiste a gente por lá. Você pode fazer sua pergunta através dos comentários, né? Faça sua pergunta, faça seu comentário, sua crítica, a gente faz com que você participe aqui ao vivo com a gente. Vanessa, pode dar início aí à entrevista. Bom, então mais uma vez eu quero agradecer, né, ao professor pela participação aqui no Giro Play Manhã, e começa a nossa entrevista, professor, perguntando exatamente a seguinte questão. A gente tem visto aí algumas pesquisas, alguns levantamentos que apontam que as mulheres estão sofrendo mais, né, com o impacto dessa quarentena e desse isolamento social. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente quais são os principais problemas que podem surgir aí devido a essa pressão um pouco mais forte durante essa pandemia, as pessoas, principalmente nas mulheres que estão sem sair de casa e com tarefas um pouco mais de tarefas, né, uma sobrecarga maior de trabalho. Eu tive um problema. Travou para mim, eu escutei só um pedaço da sua pergunta. Eu mudei aqui o processo de ancoragem. Se você puder fazer a pergunta novamente. Sim. Então, professor, eu perguntei para o senhor exatamente sobre esses estudos que apontam que as mulheres sofrem mais com os impactos da pandemia, né, desse isolamento, da quarentena, e que estão aí sofrendo com essa sobrecarga de trabalho. Então, quais são os principais problemas que surgem devido a essa ansiedade da pandemia? Queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são os problemas que podem acarretar na saúde da mulher devido a essa quarentena e essa pressão psicológica. É o velho problema da tripla jornada. Só que aquela tripla jornada, ela acabou virando quíntupla jornada. Porque a criança, a mulher que tem criança em casa, ela precisa cuidar da criança. Geralmente ela não tem apoio para isso, né? Ela não tem a escola mais, que ocupa uma parte do tempo. Só que ela continua trabalhando fora, porque ela trabalha home office. Então, ela passa a ter a necessidade de cuidar da criança, sem quem desse apoio, e continua trabalhando fora. Só não sai, só não pega o carro e vai até o emprego, ou o ônibus, ou o metrô, né? Mas ela dentro de casa continua trabalhando. Ela continua tendo que se preocupar com a roupa, com a comida, né? Então, ela acaba se desgastando muito pelo volume de coisa que ela tem para fazer e que, naturalmente, nenhuma pessoa consegue dar conta. E isso vai gerando nível de ansiedade, porque ela quer que a casa fique limpa, como ficava, só que aquela ajudante que ela tinha em casa, né, ou diarista, ou mensalista, não está podendo trabalhar por causa da saúde, né, para evitar a transmissão da doença. Então ela também tem que pegar os afazeres da casa, ou lavar roupa, ou fazer a comida, ou limpar a casa. Quando ela começa a acumular tudo isso e não tem apoio, o nível de ansiedade dela extrapola. Quando ela consegue, ela tem um parceiro, um marido, que distribui as tarefas com ela, ou ela tem algum filho mais velho que distribui as tarefas, isso tende a ser menor o impacto. Apesar que, por natureza, sempre existe o discurso, até brinco no consultório com isso, que o discurso assim, não, minha filha está me ajudando. Eu falo, pera um pouquinho, ela não está te ajudando, né? Ela mora na casa, ela também precisa das coisas em ordem, então ela está fazendo a parte dela, não é ajudar você. Porque quando eu te ajudo, é uma coisa que eu faço a mais. Eu estou extrapolando aquilo que é minha obrigação. A partir do momento que está todo mundo enfornado na casa, na nave espacial, durante 80 dias, aquela nave espacial precisa ser cuidada por todos. E essa diferença de raciocínio é uma coisa que a gente está aprendendo. Então, para a mulher, propriamente dita, que tem aquela educação tradicional, para ela é muito difícil. Então, o nível de ansiedade dela cresce demais. Quem é que tem menos esse problema? Quem tem menos esse problema é quem está junto com outras pessoas
que repartem as tarefas, que repartem as dificuldades. Essas pessoas sofrem menos a questão da ansiedade, porque existe uma troca, existe uma colaboração maior. Professor, a ansiedade é o principal problema relatado ou existem outros tipos de problemas? O senhor falou da brincadeira no consultório. Quais são os problemas mais relatados aí ao senhor? Não sei se o senhor está fazendo atendimento por videoconferência, que a gente sabe que tem muita gente fazendo esse tipo de atendimento nesse período. Quais são os principais pontos aí, as principais dificuldades e problemas relatados pelas mulheres? Essa questão de atendimento, todos estão sendo feitos por sistema, né? Ou por sistema de vídeo, sem exceção. Várias plataformas, várias ferramentas, a gente virou expert nisso aqui, né? Mas, de modo geral, os problemas que estão sendo relatados, e aí as mulheres também são incluídas nisso, é a angústia e também a ansiedade pela falta de perspectiva de prazo de término, né? Ao mesmo tempo que você escuta algumas notícias positivas, você tem, em paralelo, diversas notícias negativas. E se você tentar se informar de uma maneira ampla, quanto mais você tenta se informar, mais desinformado você vai ficando. Porque você já não sabe se tem ou não remédio, você já não sabe se tem ou não tratamento, você já não sabe se... Em um lugar diz que não tem mais aparelho de respiração em São Paulo, no outro lugar diz que o índice de utilização é 67%. Quem está falando a verdade? Aí você começa a ficar numa situação que quanto mais você se informa, menos você sabe o que está acontecendo. E aí a angústia, a ansiedade vai aumentando, né? Tanto que em várias entrevistas que eu dei, eu costumo pontuar, evita a notícia que não seja de órgãos oficiais e neutros. Porque os demais, você não consegue saber. Você não pode dizer que está mentindo ou está falando a verdade. Você não consegue saber. Porque a notícia vem negativa em cima e embaixo vem uma oposta de cima, com especialistas dizendo os dois lados. Então, se a gente ficar acompanhando isso, a ansiedade, a angústia vai lá para cima. E aí a chance de você ter outros problemas de saúde, como a gente tem reparado, né, acontecer com muita frequência, você tem ataques de pânico, você tem ataques de ansiedade generalizada, você tem pessoas sofrendo infartos, né? Então você começa a ter uma doença, uma doença secundária à Covid, né? Mas causada por quê? Causada pela nossa dificuldade de convivência social. E professor, qual a dica, assim, na verdade não é dica, qual aspecto que a pessoa em casa que está passando por esse momento de isolamento, com essa sobrecarga de trabalho, o que a mulher que ainda não percebeu que ela pode falar assim, olha, acho que isso aqui é um start que eu preciso procurar uma ajuda. Qual sintoma, na verdade, isso? Qual sintoma que ela pode falar assim, agora eu acho que eu preciso de ajuda de um profissional porque eu estou vivendo um quadro de ansiedade? E como que ela pode reparar na diferença de um quadro de ansiedade para um quadro de pânico, que aí eu acho que já é um pouco mais grave, né, doutor? O pânico é mais fácil perceber, né? Porque o pânico, a pessoa entra em desespero, ela começa a gritar, quer sair, né? Começa a ter... Se ela tiver com alguém, ela começa a ter ataques de raiva, de explosão seguidos, né? Então, já chega a um extremo. Agora, o que ela pode perceber? Ela começa a ter dificuldade de se alimentar, não conseguir... A questão do sono é muito boa para perceber. Não consegue dormir, né? Alguns dormem demais, não conseguem levantar da cama, passa a não ter desejo de fazer nada. Quando qualquer conversa que se tenha com a pessoa, ela se mostra negativa, se mostra sem nenhuma perspectiva. Oi. A gente está sem a sua imagem. Agora voltou a sua imagem aí. Desculpa, voltou aí. Pode continuar falando, perdão. Tá. Eu não mexi em nada, eu juro. Sem sua perspectiva de, sabe, quando acabar a quarentena eu vou viajar, ou eu vou
correr no parque pelado, sei lá, alguma coisa que você queira fazer diferente. Aqui a gente brincou que a gente vai fazer uma festa de aniversário gigantesca, porque simplesmente todos os aniversários caíram na quarentena. E tem filhos fazendo 18 anos, tem 20, 22, eu fiz 59, mas não teve ninguém que fugiu da quarentena. Então a gente falou que vai fazer um festão, né? Então isso são projetos que você vai fazendo. Essa pessoa, ela começa a não conseguir fazer isso. Você fala para ela, o que você está pensando em fazer depois da quarentena? Não sei, acho que eu não vou nem sobreviver. Se eu pegar eu vou morrer mesmo. Aí essa pessoa, se está com essa linha de raciocínio, se está com essa, vamos brincar com essa vibe, com essa linha de pensamento, era legal ela procurar um profissional para começar a conversar, começar a trabalhar isso. Tá? Sim. Inclusive no consultório, o foco que a gente faz nesse período, né, é justamente fazer com que os pacientes fiquem todos equilibrados, né? Fazer com que os pacientes tragam todos esses dilemas para dentro do consultório, para justamente a gente não ter nenhum deles ou os familiares deles descompensando. Porque se você tiver em 2, 3, um descompensar, descompensa o resto. Sim, com certeza. E, professor, quais as dicas que o senhor dá para a mulher que está em casa, tem que cuidar do filho, ajudar o filho na escola, fazer a comida, trabalhar, lavar a roupa, cuidar da casa? Qual dica que o senhor dá para essa pessoa que está em casa, que está assistindo a gente agora, para ela não entrar nesse quadro de ansiedade? O que ela tem que fazer para conseguir tocar essa rotina por período que ainda a gente vai precisar, né, ficar em isolamento, e não trazer nenhum dano para a saúde? Bom, se for uma mulher perfeccionista, é a oportunidade de perder essa característica, né? Não vai limpar a casa 2 vezes por semana. Vai limpar a casa uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, né? Vai limpar aquilo que é mais essencial, que dá para limpar, né? Vai fazer, de repente, nesse a cada 10 dias, um dia de faxina, onde todo mundo vai ajudar. Essa criança vai ajudar, o pai, se tiver lá, uma avó, cada um ajuda de acordo com a tua possibilidade, mas cada um ajuda um pouco. E distribui tarefa. Quem recolhe o lixo? Quem passa o aspirador? Um exemplo. Você não consegue sair da cama não, você tem que arrumar, esticar. Esquece. Sabe? Esquece a cama. Diminui essa cobrança em cima de você com detalhes. Aqui em casa minha mãe virou e falou assim, eu não quero pôr o lixo ali que pode chegar visita. Eu falei, mãe, pode pôr que visita, mais 60 dias não vem ninguém. Fica tranquila e toca a vida. Entendeu? Então é esse tipo de raciocínio que a gente tem de quando a gente não tinha pandemia, né? Eu até brinco, pega a pandemia, pega a tua rotina de vida. Qual era a sua rotina de vida? Eu fazia isso. Pega a rotina, põe numa gaveta. E agora, vamos criar a rotina pandemia, né? Aí a rotina pandemia, você cria aquela rotina, faz isso, isso, isso. Acabou a pandemia, pega aquela rotina, guarda na gaveta, pega a antiga e volta, né? Ou cria uma terceira rotina, com máscara bonita, colorida, né? Andando com álcool gel na bolsa ou no bolso da camisa, nós homens, do paletó, sei lá, da calça, né? Agora o álcool gel vai ser um instrumento nosso do acompanhante. A máscara vai ser nosso parceiro. Então, é nova rotina, mas eu não consigo. Então fique em casa durante 10 horas por dia, uma semana, que você se adapta com a máscara. Não adianta enfrentar. É uma coisa antiga. Quanto mais você faz amizade com a dificuldade, menos ela judia de você. Quanto mais você faz amizade com a doença, menos ela bate em você. Quanto mais você resiste àquilo, não adianta a gente querer resistir. A doença está aí, a quarentena está aí, as coisas não estão abrindo, a rotina mudou, não adianta insistir, não adianta eu querer sair daqui e ir para a universidade dar aula. Não tem aluno, não tem universidade, está fechada. Não adianta resistir a isso. É assim, então dou aula aqui pelo computador, preparou a roteiro, faz a aula. É isso. Quando chegar em agosto, setembro, vai mudar a rotina? A gente muda a rotina. Então, quanto mais você entender
que você pode se adaptar e deve se adaptar a essa nova realidade, né, melhor vai ser o seu processo. O senhor acha que as mulheres sofrem mais porque se cobram mais? Sim, sim. Nós geralmente somos mais largados, né? A gente chega em casa, joga o sapato, põe o pé no sofá, né? Liga a televisão, você não vai comer nada, daqui a pouco eu tô cansado. Deixa eu desligar um pouco, deixa eu ver o que tá passando na televisão. A gente é diferente, né? De modo geral, claro que existem homens com características diferentes, mas de modo geral, né? Você levanta e não arruma a cama. Pra que eu vou arrumar a cama? Daqui a pouco, daqui 9 horas, 10 horas eu volto aqui, vou deitar na mesma cama, por quê? Se esticar ela, ninguém vai vir no meu quarto, né? Então, é um raciocínio que nesse momento, ele é mais fácil, né? Ele tem menos pressão, né? E doutora, você acha que depois, a gente já ouviu outros especialistas dizendo que depois que essa pandemia passar, a gente vai ter uma pandemia de pessoas com depressão, crises de ansiedade, de pânico. O senhor também acredita nessa tese de que teremos aí muitas pessoas com outros problemas de saúde? Eu já falei isso aqui também várias vezes. Nós vamos ter uma pandemia mental. Nós vamos ter 3 doenças que vão aparecer com um índice alto e que talvez agora, com as pessoas em casa, as que têm poder financeiro para isso, né? Mas que pudessem fazer um tratamento psicoterapêutico, talvez até junto um psiquiátrico, tomando um ansiolítico, mas com recomendação médica, né? Ajudaria muito, porque depois da quarentena tem 3 doenças que são comuns. O pânico, o estresse pós-traumático e a depressão, né? O estresse pós-traumático eu acho que vai bombar, porque ele é muito comum com veteranos de guerra, pessoas que sofreram grandes traumas, né? E isso que a gente está passando hoje é uma coisa assim, dia 14 de março, ou na verdade dia 13 de março eu fui dar aula, dia 14 de março eu fiquei em casa, não saí mais, né? Então assim, é um baque em toda a sistemática do que é viver, né? É um repensar, é um entrar em contato com várias coisas negativas e o risco enorme, não só de você, mas de todo mundo que você conhece, né? Isso gera um nível de desequilíbrio emocional muito forte, tá? Então a chance, eu acredito que o começo do ano que vem, que as coisas devem estar mais tranquilas e acredito em Deus que nós vamos ter uma medicação até lá. Eu acho que aí quando houvesse relaxamento do medo, aí a gente vai sentir muito esse problema de sono, desequilíbrios emocionais e muito divórcio. Né? Que as relações também estão bem difíceis, né, doutor? Eu até ia te perguntar, o senhor falou dessa questão da divisão de tarefas. O senhor acha que pós-pandemia nós teremos aí essa relação familiar nas famílias que são bem estruturadas, diferenciadas, já que todo mundo está muito próximo? O senhor falou da questão do número de divórcios, então quem não está legal, essa situação da pandemia de ficar junto favorece a relação ficar ainda pior, seria isso? Eu acredito, sim. Eu acredito que se havia dúvida se devemos ficar juntos, esse período vai ser assim essencial para eliminar a dúvida, né? Ou nós vamos ficar ou vai acabar. Não acredito que a gente vai continuar nesse processo de mas é a mãe dos meus filhos, ou é o pai dos meus filhos, mas eu acho que não. Eu acho que assim, tem pais que estão conhecendo os filhos agora, né? Por que os professores, pela primeira vez a gente vê estão sendo requisitados e bem avaliados, né? Porque agora os pais estão enxergando como são realmente seus filhos, que eles sempre acharam que são hiperanjos, né? De como eles são no dia a dia, né? Eu acho que tem muita coisa agora, muita cortina sendo aberta para a realidade das falhas dos nossos relacionamentos sociais.
E é a grande oportunidade para a gente reaprender isso, né? Eu acho, Professor... Oi. Pode concluir, professor, desculpa. eu acho que é o momento da gente se conhecer mais, aprender que a gente precisa aprender a viver em grupo. A gente vivia muito isolado, muito individualista, né? E essa doença parece que veio para dizer assim, não é para ser individual, nós temos que aprender a viver em grupo. Eu tenho que pensar no outro. Essa doença é muito isso, né? Sim. O senhor falou dessa questão da psicológica, né, que todo mundo deveria procurar, mas a gente também vive um problema das famílias, e muitas vezes até das mulheres e dos homens, que estão com a renda reduzida, né? Como procurar ajuda nesse momento? Quais são os melhores canais aí para quem está passando também por dificuldade financeira, que é um outro problema que afeta muito o psicológico aí das pessoas, das mulheres, das famílias? Aonde buscar esse apoio no momento onde não se tem, às vezes, o recurso financeiro para se pagar um profissional? Então, eu recebi aqui pelo menos 2 links de grupos de apoio psicológico, de as pessoas entrarem em contato com esses grupos e receberem a ligação, o atendimento de psicólogos cadastrados, né, como voluntários. Então, existem grupos de psicólogos voluntários que estão fazendo esse tipo de atividade. Estão fazendo atendimentos. Eu não sei se eles são custo reduzido ou se eles são gratuitos, tá? Eu sei que alguns planos de saúde também estão com esse tipo de... Eu não vou fazer aqui propaganda de nenhum, por isso que eu estou evitando de falar nome, né? Mas tem plano de saúde que também está com esse tipo de programa. Eu recebi aqui até o link de um, que até pensei, como eu tenho esse plano, eu pensei em me cadastrar para pelo menos oferecer algumas horas, né, de trabalho. Muitas vezes é aquilo que a gente pode fazer para tentar ajudar, né? Então, algumas horas eu acho que também não vai matar ninguém. E pode ajudar algumas pessoas. Mas tem alguns grupos de psicólogos, tem algumas associações que estão fazendo esse trabalho. Eu acho que se buscar na internet, não deve ser difícil encontrar, tá? Mas depois, se você quiser, quando a gente sair do ar, se você quiser me mandar uma mensagem, e eu mando para você, de repente, aí você vê se você pode divulgar aí no espaço de vocês, no Facebook, tal, porque eu não estou envolvido e não é nada ligado a mim, então eu estou com muita tranquilidade, não estou fazendo nenhuma propaganda minha. Eu acho que as universidades com algumas universidades tinham esse atendimento gratuito, até porque envolve muitos alunos da psicologia, né? Esses grupos continuam de forma virtual ou não? Você sabe que de universidade, qual é o grande problema? As universidades não estão com aula. Os alunos, eles não podem atender sem supervisão, né? Então, eles não poderiam fazer esse atendimento domiciliar, porque não teria como ter a supervisão, que é o acompanhamento pelos professores responsáveis, né? Então, as clínicas, eu não sei se elas estão funcionando. Talvez elas estejam funcionando com os pacientes que elas já estavam atendendo. Então, em vez de atender presencialmente, pode estar fazendo atendimento à distância, com supervisão dos professores envolvidos à distância também. Não sei te dizer isso, né? A sua pergunta é boa, também vou ver isso. Agora, uma outra coisa que ajuda muito nesse momento é se você tem fé, né? Se você tem uma crença, a religião, o pastor, o padre, né? Que você tem a conexão da tua igreja, ou conversar na tua igreja com o líder, levar o que você está sentindo, o que está incomodando, tem sido também uma fonte importante, né? Porque quem tem fé sabe que tudo isso que a gente está passando pode ser só um momento de a gente parar para repensar quem nós somos nesse mundo, né? Que nós vivemos.
Então aí tem toda uma questão de fé que ajuda muito a gente a entender esse momento e a passar por ele. Então a fé é uma coisa que ajuda muito. Ok. Bom, Adriano, tem alguma pergunta aí do estúdio? Não, Vanessa, eu estou aqui prestando atenção atentamente aí a tudo que o Nelson tem falado aí, né, durante a entrevista, só ouvindo, só pegando, captando aqui para poder utilizar, né, tudo que a gente conseguir compreender dessa explanação que ele está dando para o nosso dia a dia. Daqui está tranquilo. Nelson, você falou dessa questão da religião, e muitas pessoas têm adotado prática de meditação, e também terapias alternativas. É recomendado buscar essas práticas para tentar acalmar um pouco mais a ansiedade e passar por esse período turbulento? Eu acho que tudo aquilo que não faz mal, como por exemplo a utilização de drogas, álcool, né? Eu não vejo nenhuma contraindicação. O que é contraindicado? Se automedicar, exagerar em atividades físicas, né? De repente na sua casa aí tem alguns aparelhos tal, e aí você fica fazendo horas de ginástica, de atividade física. Isso também não é bom, né? O exagero para essas coisas, na verdade nenhum exagero é bom. Eu acho que essa é a grande dica. Mas eu não vejo nada demais em a pessoa praticar terapias alternativas, ou a yoga, ou outro tipo de relaxamento, né? Acho hiperprodutivo. Só não acho ideal o excesso, né? Uma coisa em exagero. O ponto principal é que a gente precisa aceitar. Quem está sozinho, talvez seja uma dinâmica um pouco diferente, né? A gente teria umas dicas até um pouco diferentes aí para pensar. Mas se você está com mais alguém em casa, eu acho que a grande dica é entender que ninguém está bem. É diferente quando nós moramos, nós três que estamos aqui nessa entrevista, ou nós quatro lá com o repórter que está no campo, nós moramos na mesma casa, né? É diferente quando eu desmanchei o meu namoro, e aí vocês estão bem e vêm me dar apoio. Aí a Vivi teve um problema X, aí os outros vão me dar um apoio, né? Então, raramente os quatro ficam doentes ao mesmo tempo. Os quatro ficam com problema, com angústia ao mesmo tempo, né? Então sempre existe esse equilíbrio em todas as relações. Hoje, todo mundo está com problema. Eu entrei em contato com uma cliente que eu tenho no Canadá, e e aí, como que você está? O que você está fazendo? Eu uso a máscara e passo álcool gel. Parece que eu estou falando com a minha filha, né? Passo álcool gel e uso a máscara. Quer dizer, no Canadá, aqui, converso com o pessoal em Portugal, é a mesma realidade, não tem ninguém diferente, né? E aí você não consegue ter onde se apoiar. Isso é que gera também muita angústia. Então a gente precisa entender que tem um momento que a gente vai estar bem, tem um momento que a gente emocional cai. E aí o outro entende isso, dá um suporte, apoia, ouve, sabe? Isso ajuda a dar o equilíbrio. Isso é muito importante, o apoio, o apoio das pessoas que estão no mesmo ambiente. E fiquem em casa, né? E para mim, a dica mesmo, né, da sobrecarga, fazer um planejamento, né, doutor? Ter um planejamento do que vai fazer no seu dia, o horário que vai deixar para o trabalho, o que vai deixar para fazer o serviço doméstico, o horário de cuidar dos filhos. Essa seria a dica principal. Isso, planejar. E também não ficar... planejar, sabe? Mas, puxa, hoje aconteceu uma situação específica. Por exemplo, aqui em São Paulo, ontem à noite estava chovendo. Então, aquilo que eu planejei, eu não posso fazer igual do como eu tinha planejado. Calma, tudo bem, muda o planejamento. Não vai se estressar por isso, né? Não precisa ficar amarrado o planejamento. Não deu certo. Teve que adiar uma coisa para o dia seguinte, porque outra coisa foi mais lenta que você esperava. Tudo bem, calma. Ok. Bom, doutor, tem alguma coisa que eu não tenha perguntado? Oi, Adriano, quer falar? Desculpa. Tranquilo, pode continuar aí. Então, doutor, eu quero agradecer, professor, eu quero agradecer demais a sua participação, deixar aí o canal aberto para outras participações do senhor. E se o senhor tem algum recado final de algo que eu não tenha perguntado, que o senhor acha
que seja importante passar para o pessoal que está nos assistindo? Bom, eu acho que é para quem mora sozinho. Faça bastante live, fale com seus amigos, fale com seus parentes, assista filme com seus amigos. Pega um filme, coloca no canal X lá, no sistema, né? Coloca os dois, cada um senta no sofá, coloca o mesmo filme, conta lá, 1, 2, 3 já. Assiste o filme junto em ambiente diferente. Fica ligado, comenta, sabe? Cria um ambiente de convivência social mesmo à distância. Não fique isolado. E se você não estiver se sentindo bem, liga para um amigo, liga para um parente, diz que você está sentindo. Não fica com vergonha, não acha que você vai incomodar, tá? Não sofra. Evite deixar o sofrimento tomar conta de você. Você talvez seja a pessoa mais impactada nesse processo por estar sozinho e não ter como ter convivência social, né? Não se arrisque indo para a rua. Faça contato com as pessoas. Existem vários canais hoje pela internet. Se comunique, tá bom? Eu acho que esse é o principal recado. Obrigada, viu, professor? Agradeço demais a participação. Fica aí o canal aberto para novas participações do senhor, com novas dicas, falando sobre outros assuntos. Estou à disposição, é só me contatar. Muito obrigada e bom dia. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia, né? Esperamos aí em breve que o senhor volte a participar aqui com a gente, tá bom? Obrigado. Nada, um abraço. A outra, tchau, tchau.